pessoal! Nesta nona aula sobre Seguridade Social Brasileira, na sistemática de dicas, vamos iniciar os estudos a partir de uma revisão meteórica da aula 8. E vamos começar a nossa revisão a partir da resolução de questões do último concurso promovido pelo INSS, Banca CESP, aplicação 2016, cargo técnico do Seguro Social. Então vamos lá. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue os itens seguintes. A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Certo ou errado? Próxima. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Certo ou errado? Próxima. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Certo ou errado? Última. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. Certo ou errado? Tempo. Vamos às respostas. Quanto à primeira assertiva, verdadeira. Por quê? Nos termos do artigo 194, inciso 7, de fato, a Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Próxima. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Isso está errado. Por quê? Porque a Lei Eloy Chaves tratou de Previdência Social, o que é diferente de Seguridade Social. Seguridade Social é um gênero que abrange as áreas da saúde, previdência e assistência. A Lei Eloy Chaves, ela não tratou de Seguridade Social, como diz a assertiva. Ela tratou só da Previdência Social. Foi assunto relativo à Previdência e não à Seguridade. Não se pode trocar a espécie pelo gênero. Errada essa assertiva. Próxima. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Verdadeiro? Falamos há pouco disso aí. E o fundamento de validade dessa assertiva é exatamente o caput do artigo 194 da Constituição da República. E a última assertiva, de acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. Sim, verdadeiro, à luz do artigo 194, inciso 1 da Constituição. Então, se um estrangeiro contribuir, estiver trabalhando no Brasil e contribuir para a Previdência, ele será beneficiário do sistema de Previdência Social. Se o estrangeiro, ele for miserável, tiver na condição de miserabilidade prevista lá na Lei Orgânica da Assistência Social, ou seja, se ele se enquadrar numa situação de carência lá da LOAS, ele poderá sim vir a demandar benefícios da assistência social.
E se o estrangeiro precisar do serviço público de saúde, a ele não poderá ser negado. Por quê? Porque no artigo 196 da Constituição, há a positivação de que saúde é direito de todos, dever do Estado. Perfeita essa assertiva. Em síntese, resumindo a lógica da Seguridade Social brasileira, podemos tranquilamente afirmar que a saúde é direito de todos, dever do Estado, que a assistência tem por público-alvo os carentes, que são as pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência ou de miserabilidade, à luz da Lei Orgânica da Assistência Social. É mais técnico até falar hipossuficiência econômica. E o público da Previdência Social é aquele público do regime contributivo. Previdência é sinônimo de seguro social. Seguridade é um gênero. Dentro desse gênero, nós temos 3 espécies: saúde, previdência e assistência. E como a Lei Eloy Chaves sempre cai em concurso, vamos recordar um pouquinho do seu conteúdo. A Lei Eloy Chaves é a base da Previdência Social brasileira, é a embriogenia do que se tem hoje. Ela foi publicada na década de 20 e consolidou a estrutura do sistema previdenciário brasileiro, com a criação das chamadas CAPs, que foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. É bom saber que a ideia de Seguridade Social se iniciou com socorros públicos. A primeira previsão constitucional de atos securitários tem por embriogenia a Constituição de 1824 em seu artigo 179, inciso 31, que literalmente prescrevia: a Constituição também garante os socorros públicos. Bom, passando agora ao conteúdo da aula 9, ficamos de tecer a distinção entre filiação e inscrição. Filiação é algo amplo, abrange qualquer trabalho remunerado. Trabalhou, recebeu dinheiro, está automaticamente filiado. Eis o princípio do automatismo da relação jurídico-previdenciária. Trabalhou, recebeu remuneração, estará abrangido pelo sistema previdenciário brasileiro. Já a inscrição é um mero cadastro, é algo formal, é um cadastro formal. Explicando de outra forma a filiação, tranquilamente podemos dizer que a filiação é um vínculo, a ideia de filiação é um vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social. E desse vínculo surgem direitos e obrigações. A filiação ao regime geral de previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo, e isso não retroage. Nesse teatro de operações, é muito importante que nós subdividamos os tipos de trabalhadores existentes no país. Grosso modo, temos os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos. Os urbanos são regidos pela CLT e por leis especiais. Os rurais são regidos pela Lei 5889 de 73. O detalhe é que tanto os trabalhadores urbanos como os trabalhadores rurais podem ter por empregador tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica pode ter ou não fins lucrativos. Já os domésticos, o empregador só pode ser uma pessoa física e os domésticos são regidos pela Lei Complementar 150/2015. Falando agora um pouquinho sobre a inscrição. Em termos de RGPS, esse cadastro pode ocorrer a partir dos 14 anos de idade, isso na condição de menor aprendiz. Indivíduo com mais de uma atividade remunerada simultaneamente, exemplo, professor que trabalha em 2 escolas,
obrigatoriamente ele é vinculado a cada atividade, limitando sua contribuição ao valor máximo do salário de contribuição, considerado o somatório dos valores percebidos em cada atividade simultânea. Por quê? Porque no RGPS há um teto. Bom, pessoal, outro assunto bastante interessante é a problemática do servidor em licença para o trato de interesse particular, que é aquela licença não remunerada, que é uma licença super regrada em nível de estatuto do servidor público. Nesse caso, duas possibilidades se abrem. Primeira, continua a contribuir para o RPPS se houver previsão no sistema respectivo. E claro, se o servidor tiver condição financeira de bancar essa contribuição, mesmo sem estar trabalhando. E se o sistema respectivo não estipular essa possibilidade de contribuição, aí para ele ter o seu tempo de contribuição contado, mesmo sem estar trabalhando, há uma solução ainda. Ele pode se filiar como facultativo ao RGPS. E tudo isso é muito importante, por quê? Porque ele vai contribuir mais para frente, ele solicita a averbação desse tempo de contribuição no serviço público, para quando ele tiver idade e tempo de contribuição, ele pleitear o benefício previdenciário, notadamente o da aposentadoria. Meus amigos, por hoje é só. Na próxima aula, continuaremos a estudar casos bastante interessantes. Não percam, inscrevam-se no canal, socializem este conteúdo e dúvidas podem passar e-mail a pogdevagaressempre@gmail.com. Paz e bem, fraterno abraço.